Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula do seu curso de BTMT do CTPC, Centro Técnico Profissionalizante do Ceará. Nessa aula de hoje, iremos ver os tipos de transformadores e no final da aula, iremos ver as características do capacitor em corrente alternada e também os circuitos trifásicos da apostila. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém poderia falar aí? Se vocês estão conseguindo me ouvir? O meu tá indo de boa, viu? O áudio. Certo. O meu aqui também tá bom. Ótimo. Então eu vou apresentar. Bom, então vamos lá. Vocês estão vendo aí o slide de transformadores? Tipos de transformadores? No meu tá, viu? Certo. Então, ó, os transformadores, eles são dispositivos essenciais em sistemas elétricos, desempenhando funções cruciais na transmissão, distribuição e utilização de energia. Ontem a gente falou que o princípio básico de funcionamento do transformador, que é a questão dos indutores, com dois indutores dentro do transformador e entre eles uma diferença na quantidade de espiras para que o transformador seja abaixador ou elevador de tensão, dependendo da relação entre as espiras, de onde você conecta para o secundário. Então, no primário, se tu tem uma relação em que as espiras do secundário é maior do que das espiras do primário, a quantidade, tu eleva a tensão. Então, a tensão que tu conecta no primário, se as espiras do secundário for maior do que a do primário, a tensão no secundário vai ser maior. E de forma contrária, quando tu conecta uma tensão no primário e de acordo com o número de espiras do primário, o número de espiras do secundário é menor, tu vai baixar a tensão. Baixar a tensão. Tá certo? Porque o secundário, o indutor do secundário, ele capta o campo magnético do primário e se tem campo magnético tem uma tensão, desculpa, tem uma corrente elétrica proporcional ao campo. Por isso a questão da quantidade de espiras, que como a gente viu, o campo ele varia de acordo com a quantidade de espiras. E se tem uma corrente, tem uma tensão entre os terminais do secundário, tá bom? Então esse é o princípio que a gente viu nas duas últimas aulas. Bom, eu iniciei com a imagem de um transformador, desses de subestação bem porreta, né? Com as conexões na linha, com as entradas e saídas. Então, isso aqui é um ambiente. Parece que aqui a imagem gerada, ela está próxima a uma termoelétrica, né? Porque a gente vê as torres de liberação do vapor, da queima, né? Dos combustíveis, da termoelétrica. E encostado dela as linhas e os transformadores.
Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos falar sobre o transformador de potência, é o primeiro tipo. Então, ó, esses transformadores são os maiores e mais poderosos, responsáveis por converter a alta tensão da geração para a tensão de transmissão. Então, esse tipo de transformador, ele é aquele que está nas subestações que estão próximas à geração, seja hidroelétricas, termoelétricas, parques solares, parques eólicos, dentre outros, que tem por função de pegar a tensão da saída dos geradores, que, por exemplo, em um gerador hidroelétrico, né, geralmente entre 20 e 25 mil volts a saída do gerador. Aí ele recebe no primário dele, no enrolamento, na bobina, né, no indutor do primário, a tensão em 20 e poucos mil volts. A corrente que percorre o primário gera um campo magnético, porque onde há uma corrente alternada há um campo magnético. E esse campo magnético, devido à proximidade entre o primário e o secundário e o núcleo de ferro, né, como a gente viu, é captada, o campo é captado, o campo magnético é captado pelas espiras do secundário. E se há campo magnético, há uma corrente elétrica. E se há uma corrente, há uma tensão. Tá certo? E essa tensão, se é um transformador elevador de tensão, é para que ele tenha um número maior de espiras no secundário do que no primário. Tem uma pessoa chegando aqui. Boa noite, Alexandre. Hoje estamos falando sobre os transformadores. Bom, Boa noite. então como eu estava falando, um transformador de potência elevador de tensão na saída da geração, ele tem um número de espiras no secundário maior do que no primário, para que ele capte mais campo magnético para ter uma tensão induzida maior, elevando a tensão para níveis maiores de tensão, como 230 kV, 500 kV, que é uma tensão geralmente de transmissão para alcançar longas distâncias, evitando o maior número de perdas possíveis. Então as características é altas tensões e correntes. Na verdade, altas tensões. As correntes, elas são proporcional à potência, né, que está sendo transmitida. Mas geralmente altas tensões. Porque já o objetivo é baixar a corrente. Você levar a tensão para baixar a corrente. Tá certo? É porque, como eu falo, esses slides são gerados com inteligência artificial. Eu só pego ele já pronto. Eu digito o que eu quero e ele gera para mim. Então, às vezes, nem sempre eu corrijo, leio o slide completo, tá certo? Mas aí, ao decorrer, quando eu perceber algo que não está em concordância com o correto, aí eu vou alterando e explicando a vocês. Bom, então, ó, altas tensões para evitar altas correntes, porque se eu tenho altas correntes, eu preciso de condutores mais espessos e também vai ter mais perdas por aquecimento, por efeito Joule, né, que é corrente vezes resistência, porque o cabo tem uma pequena resistência. Então, como é uma multiplicação de resistência vezes corrente, quanto maior for essa corrente, maior vai ser a tensão induzida, ou melhor, a queda de tensão no condutor, que aí gera a perda, né? Que é o que a gente não quer. Bom,
Eles têm grande capacidade de potência, ou seja, eles são construídos para receberem potências altas. Por isso que o texto fala em altas correntes. Porque, por exemplo, se tu quer transmitir uma potência de, sei lá, 500 gigawatts. Então, deixa eu jogar aqui na calculadora. 500 giga, né? Giga é 1 milhão. Acho que é muita potência. Então vamos botar 500 mega, né? Ou 500k. 500k é 500 mil, né? 500k é melhor, porque fica mais próximo da realidade. Então, se tu quer transmitir uma potência de 500 kilowatts, então 500 kg é 500 mil, né? Então tá aqui, 500 mil, e digamos que a tensão é 230 kV. Então eu vou pegar 500 mil e dividir por 230. Então 500 mil, dá abaixo, né? Deixa eu aumentar aqui. Então de 500k, vamos botar para 500 mega, que é 500 milhões. Então, ó, agora tá mais aceitável, né? Então tem aqui, ó, 500 megawatts, ou seja, mega é de milhão. Então 500 milhões de watts dividido por 230 kilovolts. Então tá valor em watts e valor em volts. 500 milhões dividido por 230 mil. Isso dá igual a 2.173,9 amperes. Então aí quase 2.200 amperes, que é uma corrente muito alta, né? Aí por isso que à medida que tu vai levando a tensão, tu vai diminuindo a corrente. Nesse valor de 230k, tu tá com a corrente aí de 2.000 amperes. Aí, ó, se eu jogo essa tensão agora para 500 kV, eita, mudou a posição aqui, 500k. Então, ó, tô dividindo agora 500 megawatts por 500 kV. Então, isso dá 1.000 amperes, que ainda continua sendo uma corrente bem considerável. Mas a gente saiu de 2.174 praticamente para 500, desculpa. A gente saiu da corrente que a gente estava de 2.173 amperes para 1.000 amperes, que já caiu mais da metade, né? Ou mais de 100% do valor de corrente. Então, por isso que a gente trata como valores de altas tensões e altas correntes. Então, por isso, eles têm uma grande capacidade de potência e uma construção bem robusta, né? Como esse da imagem. São parrudos os transformadores, porque eles pegam bitolas de fio, né, esmaltado dentro, bastante espessa. A questão das aletas de dissipação de calor e tudo mais. Então, eles são aplicados em subestações de transmissão, grandes centros industriais e sistemas de energia de grande porte. São os transformadores de potência. Aí já tem os nossos famosos transformadores de distribuição, que são aqueles transformadores que reduzem a alta tensão da rede de transmissão para a tensão utilizada pelas residências e empresas. Que na verdade é uma queda em cascata, né? Primeiro se eleva para 230, 500 kV para transmitir. Quando vai se aproximando dos centros consumidores, aí tem subestações de 230, por exemplo, para 69k, que ainda é alta tensão.
Aí quando se aproxima mais, aí já tem subestações de 69 para 13,8 kV, que já é média tensão, tá certo? E daí em diante continua o percurso, aí quando já está bem próximo aos grupos consumidores, a tensão sim, agora em um transformador de consumo vai de 13.800 volts para 380, 220, tá certo? Que aí seria no consumo. Então temos aqui uma imagem dos nossos famosos transformadores de consumo, que é o que a gente vê por aí nos postos de distribuição de média, né? A parte de cima, 3.800 e baixa, né? Já a parte de baixo, em cabo PP, média e baixa tensão. Então tá o nosso famoso transformador que a gente vê aí nas ruas, nas vilas, nas estradas rurais, em todos os lugares que a gente passa. Então vamos pontuar algumas coisas. Primeiramente, baixa tensão. Fornece energia para a maioria dos consumidores finais. Por quê? A maioria? Porque na maioria dos casos as pessoas recebem a tensão monofásica. Uma instalação simples, os equipamentos básicos de uma residência, eles recebem em 220 fase neutra. Atenção. Há já alguns clientes que têm uma carga instalada maior, já precisam receber a tensão trifásica, 380 fase, 220 fase neutra. Porque a quantidade de equipamentos, a carga instalada da residência, que tem muito, às vezes tem muitos motores, muito ar-condicionados, certo? Espaços com muita iluminação e equipamentos e tudo mais. Então, pessoal, esses consumidores, por eles não poderem receber uma tensão monofásica, porque exigiria um cabo, às vezes, maior que 6 ou 10 milímetros, eles recebem trifásica, porque aí a corrente ela vai vir dividida nos 3 fios de fase, tá certo? Por isso, alguns consumidores já recebem em tensão trifásica, que a gente verá no final da aula. E outros, como comércio, algumas pequenas indústrias também. Aí, algumas indústrias maiores, elas têm subestações próprias, né? Para receber em 3.800 ou níveis maiores, para diminuir as perdas, certo? Grandes indústrias. Segundo ponto, a diversidade, disponíveis em diferentes configurações e capacidades de potência. Então tem várias configurações, porque aqui no Nordeste são adotados transformadores 220 fase neutro, 380 fase. Em São Paulo, em Minas, é adotado o sistema que tem como tensão nominal 127 fase neutro, que é o famoso 110, e 220 fase. Geralmente, às vezes são sistemas bifásicos que tem as duas fases e o neutro, certo? Existe o sistema monofásico, fase neutro, o bifásico, que são duas fases e o neutro, que aí nesse caso, lá no sul, é 220 fase, 220 fase, sistema bifásico. E 127 fase neutro, certo? Que são as duas fases e o neutro. Entre a fase 1 e o neutro tem 127, que é o que a gente chama de 110. E entre a fase 2 e o neutro também tem 127. E entre a fase 1 e a fase 2 tem 220 volts. Tá bom? E os sistemas trifásicos lá é o equivalente, né? Entre fase 1 ou fase 2 ou fase 3 e o neutro,
a 127 e entre fase 1 e fase 2, fase 2 e fase 3 e fase 1 e fase 3 tem 220. E existem outras configurações, a depender da instalação. Tem tensões às vezes de 440, 660 e por aí vai. Tá bom? E também os transformadores, eles variam com relação à potência, que aí vai depender da carga instalada das unidades consumidoras. Um bairro que tem geralmente as casas com instalações básicas de uma residência, né? Então, quando você soma a demanda de potência daquela rua, daquela vila, daquele bairro, aí você vai colocar um transformador que atenda a necessidade daqueles consumidores. Tá certo? E por último, o terceiro ponto é a questão da instalação. Instalado geralmente nos postes de concreto, nas subestações ou diretamente ao edifício, quando é o caso da indústria, certo? Que opera com subestação própria. Então são os famosos transformadores aí de consumo. Tá bom? Então agora vamos para o próximo slide. Deixa eu voltar aqui para ver se abre o slide. Pronto, foi. Bom, a gente falou primeiramente sobre os transformadores de potência, depois de distribuição, e agora vamos falar sobre os transformadores de instrumentação, que é o seguinte: esses transformadores são utilizados para medir grandezas elétricas, como tensão e corrente, fornecendo dados para controle e monitoramento de sistemas. Que é o seguinte: nas subestações tem as linhas chegando e saindo delas, das subestações, e é preciso fazer o monitoramento, o acompanhamento. Porém, devido às altas tensões, geralmente de 230 kV ou 500 kV, para facilitar esse trabalho é usado transformadores, ou seja, indutores, que são ligados, às vezes não fisicamente, apenas captando o campo magnético do circuito para esse campo magnético observar uma corrente induzida e assim não ser preciso fazer medições em tensões maiores, tá certo? Vocês estão compreendendo, pessoal, o que seria esses tipos de transformadores que são de instrumentação para verificar a tensão e a corrente do circuito de alta tensão sem precisar entrar em contato com ele, um contato físico com os cabos, apenas captando o campo magnético. Dá para compreender essa Pra parte? ter tipo um certo controle, né? Oi? Tipo um centro de controle? Quem falou aí, pessoal? Mas é isso mesmo. Foi Por... eu que falei. Pronto, mas é isso mesmo, porque quando você capta esse campo, você envia ele para uma central de controle que vai estar monitorando o nível de tensão, o nível de corrente e tudo mais, tá certo? Qual é a corrente desse circuito, qual é a tensão desse circuito, sem precisar estar em contato direto com o cabo carregado, apenas captando o campo dele, o campo magnético e transformando em corrente. Porque aí, quando você faz a proporção entre a tensão que está passando na linha e a quantidade de espiras do transformador, você sabe relacionar a diferença entre a tensão da linha e a tensão do transformador de instrumentação. Por exemplo, considere uma linha de 1000 volts. 1000 volts.
Aí, pessoal, se tu quer baixar a tensão, né? Tu quer baixar a tensão. Então, tu precisa ter mais espiras no secundário. Desculpa. Tu quer baixar a tensão. Então, tu precisa ter menos espiras no secundário do que no primário. Então, tu vai conectar a linha no primário do transformador de instrumentação e no secundário tu vai ter uma quantidade menor de espiras do que no primário. Para quê? Para que o campo magnético do primário seja captado pelo do secundário, só que devido a essa quantidade menor de espiras, ele não capta todo o campo. Então gera uma corrente bem menor. E se ele gera uma corrente bem menor, ele gera uma tensão induzida bem menor. Aí, de acordo com a relação de espiras, você consegue relacionar a tensão do secundário desse transformador, que vai ser bem pequena, para alimentar a instrumentação, né, para saber qual é o valor. E assim você vai monitorar a tensão da linha. Por exemplo, se for uma relação de 1000 para 1, então, se tem 1000 volts na linha de transmissão, e se a relação do primário desse transformador para o secundário é de 1000 no 1000 espiras no secundário para 1 no primário, isso é uma relação de 1000 para 1. Então a gente pega 1000 e divide por 1000, isso dá igual a 1 ampere. Ou seja, quando o transformador de instrumentação estiver no valor de 1 ampere, você sabe que o valor da linha é de 1000 volts. Desculpa. Quando a tensão na saída do transformador de instrumentação for de 1 volt, estamos falando de tensão, né? De 1 volt, e a relação é de 1000 espiras no secundário, desculpa, 1000 espiras no primário, 1000 no primário para 1 no secundário, porque a gente está querendo baixar. Se eu estou querendo baixar, a quantidade de espiras no secundário deve ser menor do que no primário. Então, isso quer dizer que se eu tiver 1 volt na saída desse transformador, que é uma tensão baixa, né, 1 volt, isso significa que na linha tem 1000. Porque assim a gente consegue captar os valores sem precisar ter um contato direto entre os equipamentos de medição, né, e esses circuitos. Porque os equipamentos que vão receber essas entradas, processar os dados e mostrar e salvar, eles não suportariam esse nível de tensão, ou pelo menos seria muito complexo criar um equipamento que recebesse a tensão já nesse nível. Aí, ó, existem dois tipos de transformadores de instrumentação. Primeiro, o transformador de potencial, que é o que a gente chama de TP. Qual a função dele? É reduzir a alta tensão para níveis seguros para alimentar instrumentos. Então, aqui é a parte de alimentação. Esse transformador, o TP, transformador de potencial elétrico, ele é conectado na linha para que no secundário haja uma baixa tensão e ela seja manipulada por eletricistas para que ela vá alimentar instrumentos. E o que mais tem hoje em dia é equipamentos que funcionam em corrente contínua, em baixas tensões, tá certo? Para evitar a danificação. Bom, então vamos ver agora o que é um transformador de corrente. Vocês entenderam, pessoal, o que é um transformador de potencial? O TP? Digam aí. Entenderam, sim ou não? Transformador de potencial é. Como é? Eu tava lembrando desse instante aqui, esqueci. Bom, vamos resumir, né? É o que Sim. aumenta a tensão, no caso, né? Não, na verdade, esse que aumenta a tensão é o transformador que a gente viu primeiro aqui, ó. É o de potência, é porque é muito parecido. O de Ah, potência.
que é aquele que recebe toda a potência gerada na geração, né? Na geração, nas hidrelétricas, por exemplo, eleva para ser transmitido em correntes menores. Esse aqui é transformador de potencial elétrico. Porque ele está conectado na linha, que geralmente é 230K, 500K, para ele captar essa tensão no primário. E essa alta tensão, ela induz, na verdade, quando se conecta, né, o circuito do primário é percorrido pela uma corrente, e essa corrente gera um campo magnético em volta, e esse campo magnético em volta, no transformador, da seguinte forma: ele tem uma quantidade maior no primário de espiras do que a do secundário, bem maior no primário do que no secundário, que é para baixar. Sempre quando é para baixar a tensão, a quantidade de espiras no secundário deve ser menor, para eu ter um campo magnético menor no secundário, e assim uma corrente menor, e assim uma potência, desculpa, e assim uma tensão menor, tá bom? Então, ó, eu tenho uma relação grande de espiras no primário para poucas no secundário. E o que acontece? Eu pego na saída do secundário uma tensão bem baixa para alimentar os instrumentos, porque a maioria dos instrumentos é em 220, em 127 ou até em corrente contínua, né? Que aí vai ter que adicionar uma fonte, sei lá, para pegar de alternada para contínua. Ou então na saída de um retificador, enfim, lá no sistema. Então é isso que acontece. Eu pego a alta tensão, baixo ela para níveis de alimentação, geralmente 220, 127, para alimentar equipamentos de instrumentação durante a operação da subestação. Aí também existe o TC, que é o segundo caso, o transformador de corrente, TC. Bom, e o que ele faz? Ele converte a alta corrente em uma corrente proporcional, mais fácil de medir. Então tá aqui ao lado uma foto, uma imagem de um desses tipos de transformadores de potencial. Esse que a gente falou por último é o transformador de corrente, TC, que pega parte da energia na forma da medição dos painéis, por exemplo, fotovoltaicos, e na saída do inversor, né? Na verdade, é melhor falar sobre as linhas de transmissão, porque isso aqui é encontrado mais em subestação. Então lá vai ter o TC, o transformador de corrente, que serve para converter a alta corrente em uma corrente proporcional mais fácil de medir. Ou seja, nesse ponto do TC, do transformador de corrente, é quando eu quero saber qual é a corrente do circuito, que eu posso fazer até por um indutor em volta do cabo, captando o campo magnético. Aí o equipamento transforma o campo magnético em valores que dê para compreender, né? Por exemplo, se a linha é de 230 mil, aí tu tem um transformador de corrente que mostra o valor para tu em 23 volts. Ou seja, quando tem 230 mil na linha, tem 23 na saída do transformador de corrente. Então isso significa que quando eu alimentar o equipamento de medição com 23 volts, eu estou dizendo para ele que tem 23 volts na saída do transformador. Porém, a referência dele de medição é o valor que está lá na linha de 230 mil, tá bom? Então, do TC é que vem os valores. O TP alimenta os equipamentos com a tensão mais baixa e o TC fornece os níveis de corrente, de tensão induzida.
na saída do transformador, para que assim a gente consiga comparar, fazer uma comparação. Ah, você tem 23 volts na saída desse circuito do TC, do transformador de corrente, quer dizer que lá na linha tem 230. Vocês estão compreendendo? Digam aí, por favor. Sim. Pronto, pessoal, eu vou só aqui tomar um pouco d'água, viu? Aí a gente retoma enquanto vocês vão pensando aí sobre esses 3 tipos. Pronto, então vamos continuar. Aí, pessoal, a gente tava falando sobre os principais tipos, que é o transformador de potência, que é aquele que é atravessado por grandes potências das linhas. O transformador de distribuição, que é aquele que entrega a potência aos consumidores, já em nível de tensão usuais no dia a dia, nas tomadas. E nesse meio termo tem aqueles transformadores que vão de 230 para 69, de 69 para 13.800. É o que acontece. Agora a gente vai falar sobre transformadores já mais específicos, como esse transformador de soldagem, que é o transformador que está aí nas máquinas de solda. Eu vou só abrir aqui uma janela, só um minutinho, viu? Pronto, então vamos lá. O transformador de soldagem converte a energia da rede elétrica em 220, 127 para fornecer a corrente de alta intensidade necessária para a soldagem. Porque quem trabalha com solda, ele precisa de uma alta corrente que aqueça o eletrodo até ele chegar a uma temperatura que ele se derrete, né? O metal entra em fusão, passa do estado sólido para o líquido. Então é preciso de uma alta corrente, certo? Um alto fluxo de elétrons. Ou seja, se tu precisa de uma alta corrente, e nessa relação potência igual a tensão vezes corrente, se tu quer aumentar a tensão, se tu quer aumentar a corrente, precisa diminuir a tensão. Então você pode imaginar que para uma mesma potência, à medida que tu eleva a corrente da saída do transformador da máquina de solda, tu
baixa a tensão, certo? Para manter a relação estável entre tensão e corrente. Porque a máquina de solda precisa de uma alta corrente, um alto fluxo de elétrons, para que esse fluxo, né, essa movimentação, essa agitação dos elétrons, aqueça aquele local a ponto de derreter o metal do eletrodo, fazendo assim a soldagem. Tá bom? Então, ponto 1. A entrada recebe energia da rede elétrica, né, o 220, o 127. Segundo, a conversão, a transformação, né, da tensão para níveis adequados de soldagem, ou seja, níveis em que você obtenha uma corrente alta. E como eu falei, para que você aumente a corrente e mantenha a potência no mesmo valor, você precisa diminuir a tensão. Tá bom? E por último, ponto 3, a saída, né? Que aí vai ser a tensão entre a garra jacaré, né? Aquela que vai para o aterramento, que geralmente fica numa parte do material a ser soldado, e aquela parte que pega o eletrodo, que ali seria o potencial, né? Que dali vai sair uma alta corrente para percorrer o eletrodo em contato com o material de metálico, né? Onde vai ser soldado, fechando o circuito. Então essa alta corrente que vai percorrer aquele ponto aquece o eletrodo e o material de tal forma que a solda se derrete, formando a fusão do material com a solda. Então esse é o transformador de máquinas de solda, tá certo? Então tá aí uma imagem, o rapaz soldando uma chapa aí. Alguém trabalha com solda? Aí, ué. Alguém... No dia que queimaram seu celular. Ei, Manuel. Sim. Uma pergunta. Diga. Esse dia, um cara veio fazer aqui um serviço pra mim de soldar um ponto de zinco atrás de uma parteira metálica. Aí ele mandou eu segurar. Por incrível que pareça, eu segurando, ele soldando, eu recebi uma onda de fogo, queimou meu dedo. Mas foi só o calor ou foi a tensão? Não foi choque, foi só a quentura que gerou fogo e pegou fogo em meu dedo. Deu uma queimadura de primeiro grau, acredito. Sim. O que foi que gerou isso? Você consegue explicar? É só a alta temperatura, né? Que vai ser. Só a faísca, como da solda. Não, mas correu no ferro e só em minha mão ficou preta e queimou na mesma hora. Correu no ferro, tipo uma faísca de fogo. Sem ser o pingo de solda que voa. Não foi o material que esquentou, não, né? Foi só uma faísca. Passou um fogo de um lado pro outro e acertou em cheio em minha mão. Mas agora sim, se o negativo da solda tiver lá, você triscando nele ou no ferro, alguma coisa, você leva um choque também. Não é grande, mas se leva também. Não foi choque não, foi fogo mesmo. Foi como fosse, foi um fogo, passou de um lado pro outro. É como se a corrente ela quisesse te usar como um fio para ir para a terra, né? Por fora do metal. Tipo isso. Eu sei que nem o soldador conseguiu explicar. Mas existem esses efeitos, né? Tipo, se tu tava oferecendo um caminho de passagem para a corrente, então ela deu preferência a passar por ti do que passar pelo agarra jacaré. Tá certo? Queimou o dedo que tá o buraco até hoje. Que às vezes, geralmente, às vezes você tá segurando as peças e o ponto que tu tá segurando vai passar a corrente no metal das peças até chegar na garra para voltar, né, para o aterramento. Às vezes tu leva um choque nesse ponto, um choquezinho.
Porque às vezes se tu segura depois da garra, a corrente vai dar preferência em passar pela garra do que por tua mão. Então, tipo, a corrente sai do eletrodo, passa nas chapas e volta pela garra. Aí se tu tá pegando depois, teu corpo não participa desse circuito. Tá certo? Não, mas eu tava pegando depois, era do outro lado. Pois é, não sei assim o que teria gerado, né? Isso aí ele teria que ter uma análise mais detalhada da situação. Bom, mas é isso, né? Alguém solda de vocês que trabalha com solda? O Wellington aí é soldador. O Wellington, né? Soldador. Muito bem. Bom, então vamos adiante. Agora vamos falar sobre os transformadores de isolamento. Esses transformadores são projetados para isolar circuitos elétricos de forma segura, evitando choque elétrico. Então, tem a questão da segurança, porque eles impedem a passagem de corrente entre circuitos. A questão da proteção, isolam os componentes do sistema de falhas ou correntes parasitas. E a aplicação em equipamentos médicos, sistema de telecomunicações, controle industrial. Então, esses transformadores de isolamento, eles têm por característica utilizar desse princípio do transformador, que é o que? Não há uma conexão física, ou seja, de emenda de cabos entre o primário e o secundário. É totalmente isolado, certo? O primário do secundário. Isso é uma vantagem elétrica, a questão do isolamento elétrico, tá bom? Isso evita muita coisa. Muita coisa. Então, esses transformadores de isolamento, como falou aqui no slide, tem alguns em equipamentos médicos, em sistemas de telecomunicações, ou seja, sistemas que precisam ter uma precisão muito grande. Então, esse isolamento entre o primário e o secundário evita essas correntes parasitas que estariam em cabos, por exemplo, conectados por emenda, fazendo com que se tornem sistemas mais confiáveis. Por quê? Sistemas médicos que tratam da nossa saúde, né? Sistemas de telecomunicações, que a questão dos dados não podem se perder, precisam dessa precisão. Tá certo? Então, esse isolamento, que é um princípio de todos os transformadores, ter o secundário isolado fisicamente do primário, ou seja, eletricamente o secundário ele é isolado do primário. Isso é uma grande vantagem, tá bom? Para que nesses sistemas mais precisos a gente aproveite dessa vantagem para que a gente chegue à finalidade do projeto, né? Dependendo da situação. Aí o próximo são os transformadores de controle. Transformadores de controle. Esses transformadores fornecem tensão e corrente corretas para o funcionamento de circuitos de controle, como em sistemas de automação. Por quê? Porque, como eu falei, é parecido com os transformadores de potencial. Porque tu precisa fazer o controle de equipamentos em uma subestação, por exemplo, e tu tem ali uma alta tensão de 230, 500, e tu não pode alimentar os equipamentos com essa tensão. Então tu tem que ter um transformador que use daquele ponto de energia que tem, transforme para um nível baixo, usual, para alimentar instrumentos e equipamentos. Por exemplo, primeiro tu alimenta os equipamentos de medição. Aí depois tu pega o transformador de corrente, tu mede a corrente do circuito. Aí agora, nesse de controle, tu vai alimentar equipamentos de controle, ou seja, motores que vão fazer a abertura de chaves seccionadoras, motores que vão fazer a abertura e o fechamento de chaves seccionadores, atuadores que vão
braços atuadores que podem fazer esse mesmo trabalho de abrir e fechar chaves, abrir e fechar contatos, fazer monitoramento por tempo, fazer controle de chaveamento de sistemas, por exemplo. Tu tem conectado à rede elétrica alguns parques fotovoltaicos. Aí tu vai ficar monitorando ele no final da tarde, através da corrente do circuito. Aí tu vai percebendo que à medida que o sol vai se pondo, a corrente vai diminuindo, até chegar a um valor que tu diz, quando chegar nesse valor de corrente, quero que desconecte o sistema dos parques, que eles saiam todos da rede elétrica, do sistema interligado. Porque ali já eles chegaram no ponto onde eles não vão gerar mais, né, naquele dia, mas sim vão funcionar como cargas consumidores, né? Então eu quero que eles saiam do sistema. Então esse controle ele vai ficar analisando e chegar o momento ideal que o sol se pôs, não tem mais irradiação solar, as placas não estão gerando, eu quero que os parques solares saiam do sistema. Aí ele vai fazer o controle, receber as entradas e mandar as saídas para desconectar, né, os parques pelas chaves seccionadoras. E em seguida também pode fazer o monitoramento do consumo de energia, porque nesse momento de 5 horas da tarde, quando o sol se põe por aí, que as pessoas estão chegando em casa, que aí vão usar mais equipamentos e vai aumentar drasticamente o consumo de energia, que é o horário de pico, né, de consumo. Então agora também tu precisa controlar outros sistemas para que tenha energia suficiente, para que não tenha blackouts. Então aí tu vai abrir mais as comportas das hidrelétricas para cair mais água nas turbinas para gerar mais energia hidrelétrica, que aí também pode ser feito por automação, esse controle de quanto de abertura tu vai ter nas comportas, ou se vai ser suficiente só as hidrelétricas, se não vai precisar entrar algumas termoelétricas, que é o último caso, né? Queimar combustível fóssil para gerar energia, o último caso. Aí precisa também ter esse controle. Vai precisar? Vai. Porque naquele dia, naquela época, os reservatórios não estão com capacidade, está passando por um período de seca. Então é bom que também entre algumas termo. Aí tem que fazer todo esse controle. De ir colocando a entrada das termos e tudo mais. Então tudo isso é automação também, né? Controle e automação. Que aí também vai ter os transformadores para alimentar esses sistemas, que vão receber entradas e saídas. Eles vão receber dados para saber como está o sistema e vão mandar comandos para modificar o sistema. Abrir e fechar chaves seccionadoras, abrir e fechar as comportas das hidrelétricas, conectar e desconectar termoelétricas e tudo mais. Tá certo? E isso tem vários exemplos. Por exemplo, a eólica, né, dos ventos, que é muito instável, porque o vento sopra na hora que ele quer, né? Então vai ter momentos em que vai estar um vento controlado, que elas vão estar gerando as eólicas e vão estar injetando a potência normal no sistema. Porém, vai ter momentos em que não vai ter uma geração adequada, porque os ventos se cessam. Aí vai ter que ficar desconectando o sistema, os parques eólicos. E vai ter outros momentos que é vento demais, que aí os aerogeradores eles começam a girar numa velocidade maior do que eles são fabricados, que aí também precisa desconectar nesse momento. Por incrível que pareça, quando os aerogeradores começam a girar numa velocidade muito alta, para evitar que eles se danifiquem, eles também têm que serem freados, têm que sair do sistema por um período, para que eles, enquanto tá esse vento muito forte,
não aconteça acidentes com os aerogeradores, né? Então tem toda essa jogada de automação, tá certo? Bom, então esses seriam os transformadores de controle. Aí o próximo caso é os transformadores de testes. Então, são utilizados para testar o funcionamento de outros dispositivos, como motores elétricos, resistências, capacitores e indutores. Questão da tensão. Geram tensões específicas para testes. Frequência. Alteram a frequência da corrente elétrica. E corrente. Fornecem correntes específicas para testes. Então, é mais algo voltado para o laboratório, né? Quando você tem um sistema, um sistema de bancada de laboratório, que você pegue a tensão da tomada, por exemplo, que vai estar ali nas tomadas do laboratório, você conecta o sistema do transformador, o primário do transformador, e na interface do equipamento, tu consiga fazer algumas variações, tipo variar a tensão no secundário, variar a corrente no secundário, variar a frequência também. Então isso seria um transformador de teste. Para que aí quem estuda e faz testes nessa área possa fazer experimentos, né? Aumentando e diminuindo a tensão no secundário, aumentando e diminuindo a corrente e também, da mesma forma, a frequência. Para observar em outros equipamentos, né? Por exemplo, o osciloscópio, que é você conecta as pontas de prova onde você, no circuito que você quer medir, e ele mostra em uma tela as ondas, né? Essas ondas que a gente está vendo. A onda senoidal, a onda contínua, a onda trifásica e tudo mais. E por último, os transformadores de pulso. Esses transformadores geram pulsos de alta tensão e curta duração, usados em diversas aplicações. Quais aplicações? Sistemas de radar, equipamentos de soldagem a arco, laser de pulso. E me vem à mente bastante a questão das cercas elétricas, né? Que elas são conectadas no 220, a entrada delas, que vai ser a tensão que vai ter nas residências, e a saída é uma alta tensão, geralmente 8.000, 10.000 volts, 12 no máximo, para ser ligado na saída o fio da cerca elétrica, que aí ele vai gerar pulsos pulsante, né? Vai mandando os pulsos de alta tensão e curta duração, certo? Então ele pega no primário, no primário ele vai receber 220 e no secundário vai ter 8, 10, 12.000 volts. Só que uma corrente bem baixinha, porque não é para matar, né? É só para dar um choque a cerca elétrica, tá certo? Então, esses são os transformadores de pulso. Que aqui tem outros exemplos, só que esses exemplos aqui fogem um pouco do meu conhecimento, tipo questão do sistema de radar, equipamentos de soldagem a arco. A arco, assim, é fácil de entender porque o arco elétrico, como eu falei ontem, é o efeito de você passar a corrente pelo oxigênio, que naturalmente ele é isolante. E essa passagem gera um calor intenso e até um barulho, né? Então esse calor intenso derrete os metais. Então seria assim fácil da gente mentalizar, né? E esse de laser de pulso, não sei se é algo relacionado à estética que com o que tem aquelas máquinas, né, que você toca a pessoa e faz como é que chama? A depilação a laser, não sei se é esse tipo que o slide está se referindo. Mas pode ser, né? Enfim, não sei. Mas o principal exemplo que me vem à cabeça é a questão da cerca elétrica. Porque ela pega a entrada 220 e na saída tem 8, 10, 12.000 volts. Para alimentar os fios da cerca, né? Que vai estar aí nos muros das casas. Que é uma alta tensão para dar aquele choque.
mas uma baixíssima corrente, que não é para matar, é só para dar um choque mesmo. E também nos casos de cerca de cercado de animais, que quando o animal toca, ele se assusta, né, pelo contato ali com alta tensão e não quer mais passar a cerca, porque também não é para matar o animal, né? Não é para matar a vaca, nem o carneiro, nem a ovelha. É só para evitar que ele saia do cercado. Então, esses são os transformadores de pulso. Certo, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Não, tá de boa. Pronto, então eu vou voltar aqui para a tela de vocês. Que aí são 8 horas, a gente teve aí 1 hora de aula sobre os tipos de transformadores. Que aí a gente viu todos os tipos nesse ponto. E nessa segunda parte da aula, como de costume, a gente vai ver um conteúdo relacionado à eletricidade básica. E como eu falei, hoje a gente vai ver o sistema trifásico. Primeiramente, o efeito do capacitor em corrente alternada e também o sistema trifásico. Tá certo? Vocês estão com alguma dúvida nesse, ou querem fazer alguma pergunta nesse conteúdo de transformadores? Alguém? Não, né? Então, eu vou só resumir. Primeiramente, a gente falou sobre os transformadores de potência, que são os transformadores que recebem a grande parte ou quase toda a energia que é transferida da geração até o consumo, certo? Então, eles recebem uma grande potência passa por eles, ou seja, altas tensões e altas correntes. A gente falou sobre o transformador de distribuição, que geralmente é aquele que está nos postes, nas redes de distribuição em média tensão, que recebe em 13.800 ou 34.500 e a saída deles é em 127, 220, 380 para entregar aos consumidores. Também tem os transformadores de instrumentação, que servem para fazer medições nas subestações, que é o TP, o transformador de potencial, que serve para alimentar equipamentos de medição, e o TC, o transformador de corrente, que serve para monitorar a corrente do circuito, ou da linha, na verdade. Existem os transformadores de soldagem, que são os transformadores que estão embutidos aí nas máquinas de solda. Existem os transformadores de pulso, que geram pulsos de alta tensão em equipamentos como cerca elétrica e tudo mais. Existem os transformadores de isolamento, que são usados em equipamentos específicos, como da área médica ou da área de telecomunicações, para aproveitar esse efeito do transformador de isolar o primário do secundário, para evitar correntes parasitas e outras perdas e efeitos da tensão alternada, para que tenha um valor mais puro, ou com menos, digamos assim, interferências no secundário. Porque também, devido aos efeitos que acontecem na ligação de equipamentos, por exemplo, tu tem muitos inversores de energia solar injetando tensão alternada na rede. Isso gera o que a gente chama, não sei se eu vou conseguir lembrar do termo no momento, mas são tensões parasitas na tensão, na onda fundamental do sistema. Isso faz com que gere muita interferência. Aí, para esses equipamentos mais específicos, é bom que primeiramente eles limpem, digamos assim, a tensão dessas interferências. Porque, tipo assim, esse que é de isolamento, ele recebe a tensão e na saída dele tem a mesma tensão, que é só para
ele pega o campo magnético e transformar em corrente, purificando a onda. Digamos assim, um transformador tem a mesma quantidade de espiras no primário e no secundário. Tu liga ele em 220 e como a quantidade de espiras é a mesma, aí tu liga ele em 220, passa a corrente no primário, gera um campo magnético que é percebido pelo secundário. Aí como a quantidade de espiras é a mesma, vai ter uma corrente proporcional à do primário e a tensão induzida nos terminais do secundário vai ser a mesma, 220. Porém, o que aconteceu nesse meio termo? Como a corrente ela não passou diretamente em uma conexão física entre os dois lados, apenas uma conexão magnética, a onda se limpou, digamos assim, de correntes parasitas, de interferências. Sim, lembrei do termo. A gente chama de harmônicos. Harmônicos, que é o quê? São valores, ondas de tensão e de corrente que tem amplitudes, ou seja, valores de pico bem baixos, tipo 2 volts, 5 volts, 10 volts, que estão em frequências múltiplas da frequência fundamental. O que é isso? A gente não viu esses dias que a frequência é 60 Hz, não é isso? 60 Hz é a frequência fundamental da onda. Ou seja, 60 Hz quer dizer que em 1 segundo a onda da tomada ela fica positiva e negativa 60 vezes em 1 segundo. Só um momento, viu, pessoal? Fechar uma janela aqui. Voltei. Como eu estava falando, a gente viu que a frequência é 60 Hz. Então, em 1 segundo, a onda fica positiva e negativa 60 vezes. Aí, esses harmônicos, como eu falei, são interferências geradas por chaveamento. Porque os inversores, como eles pegam a tensão contínua das placas e fazem a conversão de tensão para corrente alternada para ser injetada no sistema em 220, 60 Hz, eles ficam, as chaves dentro dele, as chaves de potência, elas ficam abrindo e fechando, que é um conteúdo lá da eletrônica de potência. Aí essa abertura e fechamento geram ondas que tem uma amplitude, ou seja, um valor bem baixo, 2 volts, 3 volts, bem baixo, e com frequências múltiplas, ou seja, 120 Hz, que é 2 vezes 60, 180 Hz, que é 3 vezes 60, e por aí vai. Ou seja, são ondas múltiplas da onda fundamental. E o que acontece? Como ela está múltipla, ela fica casada, ou seja, em cima do gráfico da onda fundamental. E o que isso faz? Isso faz com que subtraia o valor. Tipo, é 220. Aí vai caindo para 218, 215. Ou seja, aí para equipamentos mais específicos, como equipamentos médicos, equipamentos de telecomunicações, eles não toleram essa variação de tensão. Então, quando tu pega um transformador de isolamento e tu alimenta ele com 220 e ele tem a mesma quantidade de espiras no primário e no secundário, esse campo magnético que passa esse campo magnético que é captado pelo secundário, ele vai ter na saída dele a mesma tensão induzida de 220, porém agora livre desses harmônicos, porque não foi uma conexão física, foi apenas uma conexão eletromagnética, tá certo? Que aí foi um caso que a gente viu também. Então esses são os tipos de transformadores, tá bom? Foi bom o resumo, deu para dar uma fixada aí na memória. Foi bom. Ei, mano, no meu aqui tá aparecendo só a tela do mesmo que tá no meu telefone aqui. É porque eu tô na tela com vocês. Aí agora a gente vai passar para
O conteúdo. É assim mesmo, Jean, é porque ele tá só resumindo. É, No meu também tá assim. Ah, entendi. Fica dar viu? um defeito. Depois boa. Aí, ó. Agora a gente vai ver nesse. É porque eu entrei agora há pouco. Ah, beleza. É porque eu tô no celular. Aí, tipo, no celular, a tela que eu tô é a tela que vocês veem. Aí eu voltei pra tela que eu vejo os quadradinhos com o nome de vocês. Aí então mostro pra vocês também. Mas agora eu vou apresentar a apostila. Vocês estão visualizando aí a apostila? Diga aí, por favor. Pessoal, alguém poderia abrir o microfone aí para mim dizer? Se vocês estão visualizando a apostila. Pessoal, eu agora vou passar para o slide que mostra a apostila. Aí vocês me digam se vão visualizando a apostila. Tá ok, viu? Certo. Então a gente vai começar falando sobre a potência de um capacitor. Porque ontem a gente estava falando sobre potência, né? O que foi essa parte aqui, ó. Potência em corrente alternada. Aí hoje a gente vai retomar falando sobre a potência de um capacitor. Certo? Então, ó. A constituição do capacitor. Eu tenho uma imagem de um capacitor. Acredito que esse tipo é um capacitor eletrolítico pelo formato dele que eu estou visualizando. E os capacitores eletrolíticos, eles têm polaridade, ou seja, um desses filamentos aqui deve ser conectado do lado positivo do circuito e o outro do lado negativo. Ou seja, se tu inverte, tu conecta uma tensão positiva do lado negativo, vai danificar o componente. Aí, ó, aqui ao lado temos uma imagem de um capacitor básico genérico. Aí o que acontece, ó, vocês estão vendo aqui, ó, de um lado e outro uns fios vermelhos com positivo e negativo, que é equivalente a essas pernazinhas aqui do componente. E cada lado está conectado em uma placa, que são as armaduras de metais. São duas placas, de um lado e de outro. Porque é entre essas duas placas, quando tu alimenta uma tensão de um lado e de outro dos polos, que surge um campo elétrico. Se tu alimenta com a tensão, o positivo e o negativo, entre as placas, elas vão começar a se carregar, captar a tensão, se opor às variações de tensão. A tensão estava em zero quando estava desconectado. Aí se tu conecta em 12 volts, agora variou, não foi? A tensão de 0 para 12. Então o capacitor, ele se opõe às variações de tensão. Ele não quer que varie. E ele se opõe fazendo o quê? Pegando a tensão, a parte da tensão, filtrando a tensão e se carregando na forma de um campo elétrico. Ou seja, entre as placas tem um campo elétrico, um potencial elétrico. Ou seja, um lado da placa, uma das placas fica carregado com maior potencial e a outra placa fica carregada com um potencial menor. Então surge uma diferença entre os potenciais, que é a tensão. Se tu tem uma diferença entre os potenciais, tu tem uma tensão, certo? E entre elas tem um dielétrico, ou seja, um material isolante,
para que não haja um contato físico entre as duas placas, tá certo? Contato físico. Então, ó, essa aí é a estrutura básica de um capacitor. Aí vamos continuar. O capacitor, ele tem a prioridade de armazenar energia elétrica, dependendo isso da superfície das placas, número de placas e de dielétricos utilizados. Ou seja, ele vai variando a capacidade de armazenar energia elétrica na forma de campo elétrico, de acordo com as características, com a superfície da placa, com o número de placas e de dielétricos, tá certo? Pessoal, vou só aqui pegar um pouco de água pra mim e ver se eu arreto esse cachorro aqui pra não atrapalhar a aula, viu? Mas eu volto já. Cachorro, velho. O cachorro aí tá doido pra ir à caçada. Ele tá com fome, não? Esse cachorro não Botar vai. água pro cachorro, rapaz. Tem que botar água pro cachorro. Copa do Brasil, gente. Hoje o Flamengo vai massacrar o Bahia, hein? Hoje tem a seleção em campo. Ô, depressão, viu? 2-0 pro Bahia hoje. Bora apostar. O que tu tá achando, né, gente? O Flamengo tá zero. Chegando Maraca, eu tô ligado no Bahia. Ei, Steve. Compra esse cachorro aneta aí pra tu ir caçar, ó. Eu tava com ele, foi dar água pro cachorro. Dá um daqueles meu ali, o rador, aí, pra ver a bagaceira. Eita. Faz o L. Ave Maria. Ei, vovó, tu não foi comprar voto hoje, não? Fui nada. Ei, tu viu lá, vamos lá. Ei, se fecha aí. A aula já começou. Ei, não quero política aqui no grupo, não. Eu ainda não bato papo, não. Eita, putaria. Pronto, pessoal, vamos continuar, viu? Bom, agora vamos ver a simbologia, né? Os símbolos que aparecem nos diagramas. Então, ó, eu tenho primeiro esses dois tipos aqui, ó, que simbolizam capacitores não polarizados. Ou seja, se eles não têm polaridade, eles são geralmente usados em corrente alternada. Porque como ela vai variar de positivo, ora negativo, ora positivo, ora negativo, o capacitor não pode ter polaridade para ser conectado em corrente alternada. Senão, quando na onda positiva, ele está alimentado normal. Positivo do lado positivo, negativo do lado negativo. No próximo instante de tempo, quando muda a polaridade, agora vai estar positivo no negativo e negativo no positivo. Ele vai se danificar. Que é aquele efeito que acontece quando tu coloca, não façam isso em casa, tá certo? Quando tu coloca um capacitor eletrolítico na tomada. Não sei se alguém já cometeu esse ato, né? De pegar um capacitor desse aqui, ó, eletrolítico, e colocar na tomada. Não façam isso, tá certo? Porque ele vai papocar na mão de vocês. Por quê? Porque um capacitor eletrolítico, ele tem polaridade, que é esses casos aqui, ó. Ou seja, o símbolo é as duas placazinhas, e um é preto e outro é branca, para dizer que o de cima, geralmente o branco, é para ser conectado do lado positivo do circuito, e o preto do lado negativo, no GND. Ou esse outro caso aqui, ó, que tem um lado um traço reto, com sinal de mais, e o outro um traço curvado,
para simbolizar o lado negativo. Então, em um desenho de circuito, um diagrama, se tu vê símbolos desse, tu vai saber que é um capacitor que tem polaridade, ou seja, esse lado que está em branco ou com um sinal de mais, tem que ser conectado do lado positivo do circuito, do lado que pega o positivo da fonte. E a parte de baixo, o que está o traço preto, o traço curvado, é para ser conectado do lado que pega o GND da fonte, o negativo, certo? Já esses não, esses aqui ó, que são só as placas com pintadas de preto, eles podem ser conectados em corrente alternada, tá bom? A unidade de medida. A unidade de medida do capacitor é o farad, como está escrito aqui, ó, farad. E é representado por um F maiúsculo, tá certo? Farad. Aí tem os múltiplos e os submúltiplos. Geralmente, os submúltiplos, para pegar valores de capacitores, ou para no dia a dia, a gente comercializar eles com valores de capacitância em microfarad, nanofarad, picofarad, certo? São unidades menores. Geralmente em microfarad, milifarad é mais incomum, mas microfarad é bastante comum. Por exemplo, geralmente os capacitores de fonte, de fontes, né, que recebem a tensão alternada e a saída em corrente contínua, que são as fontes que a gente liga na tomada, geralmente tem capacitores eletrolíticos, que é já do lado contínuo do circuito. E como ele é eletrolítico, ele vai ser conectado do lado positivo no positivo, o lado negativo no negativo. E eles geralmente são de 1000 microfarad. 1000 microfarad. Então, o farad é a unidade de medida, ou seja, a capacitância, a capacidade de se carregar, de transformar, de se opor às variações de tensão e de se carregar na forma de campo magnético, de se carregar na forma de campo elétrico. Então, ó, vamos aqui ver alguns tipos de circuitos. Eu tenho aqui, ó, uma fonte V. Eu tenho ela conectada de um lado e de outro. Aí eu estou medindo a corrente em um amperímetro, que está simbolizado pela letra A, que está conectado em série com o circuito, ou seja, a corrente passa dentro do amperímetro. Uma ponteira de prova conectada de um lado da fonte, que é esse caso aqui, ó. Ponteira de prova conectada de um lado da fonte. E a outra ponteira de prova, ponto de prova na verdade, conectado em um watímetro, tá? Que é o sinal de W, de watímetro, que mede a potência, corrente e tensão, multiplica, temos a potência elétrica. E do outro lado eu tenho a carga, ou seja, o que está dentro desse bloco aqui é o circuito. Pode ser um circuito de motor, com capacitores, com resistores, enfim, não importa. É uma carga, vai ter um consumo de energia dentro desse circuito. A corrente vai passar por dentro dele, vai ter uma resistência, ou melhor dizendo, uma impedância, que vai levar em consideração a resistência, a indutância capacitiva dos capacitores e a indutância, a reatância capacitiva e a reatância indutiva, que é a oposição do capacitor às variações de tensão e a oposição do indutor às variações de corrente. E nisso vai ter as perdas por aquecimento, ou o próprio efeito do resistor pegar a energia elétrica e transformar em energia térmica,
vai ter as perdas do campo magnético no indutor quando ele pega a tensão, desculpa, quando ele pega a corrente, né, se opõe às variações de corrente, aí pega parte da corrente e transforma em campo magnético e parte desse campo se perde no ar. Então vai ter todo um consumo aqui dentro na carga. Aí, ó, eu tô aqui, ó, medindo tensão. Tem a fonte, né, ó, um lado e outro da fonte. Tô medindo tensão em paralelo, conectando uma ponta de prova de um lado da fonte e a outra ponta de prova do outro lado da fonte. Eu tô medindo a corrente em série e tô medindo aqui um vatímetro que tem uma parte dele que está em paralelo para medir a tensão e a outra está em série. Ó, essa parte aqui, ó, tá em paralelo. Pega de um lado e o outro da fonte, né, ó? Que os dois fios vêm da fonte. Então ele tá ligado em paralelo. A parte que mede a tensão. E essa parte aqui de cima, ó, tá conectado em série, pegando a corrente. Para quê? Para o vatímetro medir tensão e corrente, multiplicar e ver a potência. E mostrar diretamente a potência. Certo? Aí, ó, o que acontece? A potência aparente, PAP, vai ser igual a tensão vezes a corrente. Aí, pessoal, ó, a potência ativa em watts, que é a potência que realmente foi transformada em trabalho pela carga, vai ser indicada pelo vatímetro. E a potência aparente, que é maior do que a potência ativa, porque a potência aparente é a soma da ativa mais a reativa, e a reativa é aquela que é transformada em campo magnético, tanto nos indutores quanto nos motores, por exemplo. Aí, ó, agora com o capacitor, eu tenho uma fonte de corrente contínua de 9 volts, está representado com os traços maiores e menores. Os traços maiores representam o polo positivo e os menores o negativo. E é corrente contínua, certo? Aí eu tenho um resistor de 100k ohms, ou seja, 100 mil ohms. Aí eu tenho também um capacitor, vejam as placas, né, representando o capacitor. E ele é de 1000 micro, tá essa letra parecendo um U, que é do alfabeto grego, para representar micro, e o F de Faraday, certo? Então é 1000 microfarad esse capacitor. E eu tenho aqui esse bloco com A, que eu acredito que queira representar um amperímetro, medindo em série, ou seja, uma ponta de prova conectada no capacitor, de um lado do capacitor, e outra ponta de prova conectada no negativo da fonte. Geralmente essa que está conectada no negativo da fonte é a preta, que está ligada no comum, no com do multímetro. E a outra, que está conectada no capacitor, é a vermelha, que é para conectar do lado que pega a entrada da corrente, o lado positivo da corrente. Tá certo? Então, ó, a potência ela vai ser indicada pelo vatímetro. Aí, colocando o capacitor em paralelo com a bobina, ou seja, com o enrolamento, a potência indicada pelo vatímetro é a mesma, mas o produto de tensão vezes corrente diminui a potência aparente. Por quê? Porque aqui acontece o efeito de você equilibrar ou tentar equilibrar a potência reativa. Porque aqui fala de um indutor, né? Ou seja, ele está considerando que essa carga aqui, ó, seja uma carga indutiva, que vai pegar uma parte da corrente e transformar em campo magnético.
Aí como o capacitor é o inverso, ele pega a tensão e transforma em campo elétrico, há uma compensação entre campo elétrico e campo magnético. Isso diminui em a potência em VAR, volt e ampere reativo, ou seja, a potência reativa do circuito, tá certo? Então, ó, isso ocorre porque o capacitor atua em sentido contrário à bobina, ou seja, ao indutor, porque a bobina, ou seja, o enrolamento de fio, o indutor, ele é uma potência reativa, só que indutiva. E o capacitor é uma potência reativa capacitiva. Aí como a gente viu ontem, não sei se vocês se lembram, o capacitor ele atrasa a tensão e adianta a corrente. E o indutor ele atrasa a corrente e adianta a tensão. Ou seja, vocês percebem, né, que há esse contrário entre eles. Então um anula o outro. É tanto que empresas, indústrias que têm muitos motores, isso joga o fator de potência geral da empresa lá para baixo. Porque se tu tem muito motor, tu tem muito indutor. Então, muita corrente vai ser transformada em campo magnético. Muito campo magnético vai ser perdido. Então, muita energia vai ser transformada em campo magnético. Então, a taxa, a quantidade de energia que tu realmente transforma em trabalho vai caindo para 80%, ou seja, em 80%, 80% é transformado em trabalho, 20% é perdido, 70%, 30% é perdido, 60%, enfim, e por aí vai. E o que acontece? As concessionárias, por exemplo, a Enel, tem um valor, que se eu não me engano, não sei se é 92% ou é 82%, que abaixo desse valor a empresa é multada por baixo fator de potência. Por quê? Porque tu tá injetando ou exigindo da rede muito campo magnético. Isso danifica os componentes, transformadores, os condutores, porque vai ter um alto campo magnético sendo exigido da rede elétrica. E esse efeito de possivelmente danificar os componentes gera para a empresa uma multa. Aí o que elas fazem? Para compensar esse baixo fator de potência, é colocado bancos de capacitores. Capacitores bem grandes, certo? Para o efeito da potência reativa do capacitor, ele compensar o efeito da potência reativa do indutor. Então, devido a isto, utiliza-se o capacitor para melhorar o fator de potência, ou seja, o fator de potência baixo nas instalações. Tá certo? Então, isso foi a questão do conteúdo do capacitor. O PDF deu uma bugada aqui, eu vou fechar e vou abrir novamente. Também foi em documento PDF. Certo. Agora a gente vai entrar na questão do circuito trifásico. Então, a energia elétrica que mais utilizamos é gerada em corrente alternada, nos geradores, o que possibilita uma geração em larga escala e baixo custo. Os geradores usados são trifásicos, ou seja, possuem um enrolamento com 3 bobinas, nas quais é gerada energia através da indução eletromagnética, e a cada uma destas bobinas damos o nome de fase. Como estas bobinas estão disponíveis em posições físicas separadas
e equidistantes uma das outras, a geração ocorre em momentos distintos nas mesmas, provocando desta maneira uma defasagem entre tensões geradas. Temos então 3 tensões iguais defasadas entre si de 120 graus. Agora vamos pontuar. É o seguinte, como o formato construtivo do gerador é no formato circular, porque o círculo é o que oferece a maior correspondência com o giro, né, com o movimento circular das turbinas dos geradores hidroelétricos, com as palhetas, as pás dos geradores dos aerogeradores, enfim. Se a gente tivesse apenas um enrolamento, a gente teria apenas uma parte dessa, né? Só assim. Então, a gente desperdiçaria essa parte do movimento, essa outra parte do movimento. Isso seria um desperdício de espaço, né? De aproveitamento do equipamento. Por isso que a gente bota 3. Por isso trifásico, certo? É devido a essa propriedade do círculo, né? De você, no mesmo equipamento, que tem ali o rotor, você aproveitar mais de uma posição do equipamento. Então bota 3. Aí o que acontece? Como o círculo tem 360 graus e são 3, se a gente pegar 360 e dividir por 3 é igual a 120. Então existe aqui, ó, no centro, uma distância em graus de abertura de eixo, né? De 120 graus entre cada bobina. 120 graus. Logo, as ondas elétricas, né? Isso aqui é uma questão física, né? Mecânica, de 120 graus. E também, eletricamente, no gráfico que a gente vai ver em seguida, há uma diferença entre as ondas de 120 graus, devido ao movimento circular do rotor. Então, cada uma das fases tem o seu enrolamento, certo? E existe uma tensão entre as fases e entre fase e neutro. Por quê? Porque o que acontece? Quando alguma fonte de energia movimenta o rotor, a parte móvel, o eixo do gerador, como a força da água, por exemplo, a força gravitacional da água, que gira as turbinas na hidrelétrica, surge no rotor um campo magnético variável, né? Porque está se movimentando. E se tem um campo magnético no rotor, surge no estator, na parte fixa do gerador, uma corrente induzida devido ao campo magnético do rotor. E se surge uma corrente induzida, surge também uma tensão induzida, que é o que a gente observa nesse caso aqui, ó. Um exemplo simples, né, do dia a dia é o 380 entre as fases R e S, ou entre a fase 1 e 2. Aí outra tensão de 380 entre a fase ST, ou fase 2 e 3. E por último... Saúde! Obrigado. E outra tensão de 380 entre a fase RT, ou fase 1 e 3. Tá certo? E vejam que aqui no centro, eu tô pegando aqui, ó, alguns lados das bobinas e tô conectando elas todas juntas aqui no meio, certo? Esse ponto aqui, ó. Eu tô conectando 1, 2, 3, 4, 5, 6 bobinas. Aí eu tô pegando só um lado delas, só uma ponta do fio. Uma ponta do fio de um lado, de várias, de todas. Ou seja,
eu tô pegando um lado de cada bobina e tô juntando, né? Emendando elas nesse ponto aqui, ó. Aí a gente chama esse ponto comum entre todas as bobinas de fechamento em estrela, estrela ou Y, 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 certo? Y ou estrela é um fechamento estrela que tem esse ponto comum. E se é um ponto comum, é um ponto neutro, certo? É um ponto neutro. Por isso que surge essa tensão de 220 entre o ponto comum, que é o fechamento em estrela, o neutro. Então, de onde surge o neutro no transformador? É desse ponto aí, desse ponto aqui do meio, certo? Do fechamento em estrela, que é o ponto comum entre eles. Porque, tipo, aqui os enrolamentos, eles não vão captar o campo magnético, não vai surgir uma corrente. Então, nesse ponto comum, vai ser o ponto de conexão entre todas as correntes. E como está comum a todos, se torna neutro, que é o neutro que a gente utiliza. Então, ó, entre ó, esse lado, por exemplo, aqui entre o lado 2 e 8, para o ponto neutro, eu tenho em cima, em paralelo com a bobina, se eu medir aqui, ó, entre o ponto 5 e 2, eu vou ter 220 volts. Coloca a ponteira preta, que está ligada no comum do multímetro, no comum, certo? Estando ele na escala de tensão alternada, que vai estar VAC e o tio, né? Que é para dizer que é alternada. E a ponteira vermelha, que está ligado lá onde tem o símbolo vermelho no multímetro, que tem o V de tensão. Tu conecta desse lado 2, né? Que aí tu vai medir em paralelo, em cima da bobina. Vai ter 220. Por quê? Porque a gente leva em consideração, eu tô pegando só um trecho da bobina, certo? Só uma parte da tensão induzida, só uma parte da corrente induzida. Agora vejam o seguinte, ó. Quando tu tá medindo entre R e T, que é o ponto lá de cima, né, o R, e o ponto de baixo, o T, vejam o caminho, ó. Tu tá pegando entre o ponto 2 e 5 e passando pelo comum e pegando entre os pontos 4 e 1. Ou seja, pega duas bobinas, que é o que a gente chama de maior tensão. Por quê, ó? Eu tô pegando a tensão induzida em duas bobinas. Por isso que a tensão é maior, 380. Estão entendendo? Porque ela pega em cima de duas fases. Passa por duas bobinas. Ela pega a tensão induzida de duas bobinas. Por isso essa maior tensão de 380. Enquanto se eu pego entre o ponto neutro, que é o ponto do meio, e, por exemplo, o ponto 2, eu obtenho apenas 220. Por quê? Eu estou pegando apenas uma bobina. Então eu pego uma tensão induzida menor, 220. Tá dando para compreender isso aqui? Digam aí, por favor. Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Tranquilo. Certo. Isso acontece com todos, ó. Entre o ponto 7 e 10 tem 220. Entre o ponto 1 e 4 tem 220. Entre o ponto 12 e 6 tem 200. Desculpa. Entre o ponto 12 e 9 tem 220. Entre o ponto 6 e 3 tem 220 e por aí em diante. Então aqui é a saída de um transformador, por exemplo, um transformador de distribuição, que ele recebe o primário em 13.800, e esse aqui que a gente está observando o diagrama,
Aqui seria o secundário, a saída, né? Que é 220 e 380. Tá certo? Aí, ó. Agora vamos para a onda. Que como a gente observou, existe uma distância de 120 graus entre uma fase e outra, devido exatamente à disposição física no gerador. Então, ocorre que a onda elétrica também acompanha essa diferença de 120 graus, que a gente vai observar no sinal. Então, como a gente viu ontem, a tensão alternada acompanha a função seno, que é aquela onda que fica em zigue-zague, né? Positivo e negativo. Aí a trifásica são 3 ondas da mesma, porém com essa distância de 120 graus. Aí vamos observar. Eu tenho aí, ó, no ponto 0 do gráfico, a onda V1, que aí no instante zero, quando o gráfico começa, ela está em 0 e vai ficar positiva. Certo? Positiva. Aí, ó, eu tenho a onda 2, que é essa daqui, ó. Onda 2, V2. Vamos olhar onde ela está 0. Que é aqui nesse ponto, ó. Nesse ponto aqui onde tem as setas. Nesse ponto a onda 2 está em 0. Ou seja, ela está atrasada, ou seja, começou depois de 120 graus. Por quê, ó? Quando a onda V1 está no valor máximo, que é esse ponto aqui, valor máximo, é 90 graus. Certo, ó? 90 graus. E ó, esse ponto aqui, ó, 180, é quando ela deu a meia volta, ou seja, a metade da volta do círculo, que é 180, né? 180, né? Certo? Então, ó, entre 90 e 180, se a gente dividir aí, tem 90, né? Certo? Entre 90 e 180 tem 90. Aí, ó, o ponto aqui, onde a onda 2 está em 0, é mesmo na metade, certo? Mais ou menos na metade da descida aqui, ó. Mais ou menos na metade da descida. Que aí a gente vai pegar 90 e dividir por 2, que é 45, né? Mas, ó, ele tá um pouquinho antes. Tá um pouquinho antes da metade. Que aí vamos dizer que pega uns 30 graus. Aí a gente junta 90 mais 30, que é 120. E a onda 3? A onda 3, ela só começa nesse ponto aqui, ó, com relação à primeira. Então, ó, ela já tem dado 90, 180 até nesse ponto, 180. Aí, ó, ela já tem, tá agora negativa. Já tá agora negativa. De 30 graus nesse ponto aqui. Então, 180, deixa eu ver se é só 30. Não, tem que ser mais. Tem que ser 60 graus, que é 180 mais 60, que dá 240. Então, ó, vamos ver se dá 60 mesmo. Desse ponto, nesse ponto aqui onde ela está máximo negativa, esse ponto aqui, vai ser 90, né? Então, de 180 para esse 270, tem 90 graus. Então, para esse ponto aqui, onde ela está em 0, cruzando em 0, aqui, ó, esse ponto, sem traçar a linha, é para estar em 60 graus. Tá certo? Aqui, ó, que pega ela já quase no topo, ou seja, quase tá da metade para frente, né? Ou seja, mais que 45. Então vamos supor aqui que está exatamente em 60 graus. Que aí quando eu pegar esse 180, que é esse ponto aqui onde ela passa de 0
para negativa, mais 60 é igual a 240 graus. Por quê? Aí eu vou 0, aí 0 mais 120, 120. 120 mais 120, 240. Ou seja, aonde está aqui, ó, defasada de uma está em 0, a outra está em 120 e a outra está em 240 graus. Fazendo aí essa diferença de 120 graus entre uma e outra. Tá certo? Ou seja, uma das extremidades das 3 bobinas, sim, aqui tá falando do neutro nessa parte. Aí vamos continuar. Aí tem aqui uma imagem com o poste, né? Então aqui, ó, eu tenho o poste com transformador. Eu tenho uma haste de aterramento que está conectado no neutro. Certo? Ó, aqui, ó. Aqui tem uma caixa de derivação, né? Ó, que está conectada às fases R, S e T, as 3 fases. Está conectado o neutro, que é o ponto central do transformador. A carcaça da caixa de derivação, por ser metálica, está aterrada. Aí está conectada aqui no mesmo cabo o neutro, que é aquele ponto lá de cima, ó, que as bobinas se encontram, o ponto neutro, que é o fechamento estrela do transformador. Aí está conectado na carcaça da caixa de derivação, está conectado na haste de aterramento, fazendo assim daquele ponto neutro, né? Tá certo? E aqui outra imagem, né? Ó, de forma exemplificada como seria o estator do gerador. Que eu tenho a bobina A, a bobina B e a bobina C. Montadas dentro da estrutura fixa do gerador, defasadas de 120 graus. E no meio aqui, ó, o rotor, que vai gerar uma corrente, na verdade, que vai atuar como um eletroímã, gerando um campo magnético à medida que ele se movimenta, para gerar uma tensão induzida nas bobinas. E por último, um diagrama separado das ondas, para ver se fica melhor de vocês entenderem. VA, que é o gráfico de cima. No momento 0, ele está em 0, fica positivo. Aí VB, ele já está na parte negativa, quase no valor máximo. Ou seja, ele já foi 180 da onda positiva, que foi, ele se adiantou, né? Começou antes. 180 mais 60, que é 240 graus. E VC, ele está quase passando de positivo para 0. Então quer dizer que ele se adiantou também, só que menos do que VB. Você começou antes, só que menos. Ele já foi 90 graus, que é até o valor máximo positivo. Esse valor aqui, ó, é 90 graus, certo? Porque é um quarto da onda. Aí, ó, ele já passou mais 30, certo? Então 90 mais 30, 120. Então VA está começando em 0, VB está adiantada de 240 graus e VC está adiantada de 120 graus, formando assim a defasagem do sistema trifásico. Então, entre a fase e um neutro, temos uma DDP, que chamamos de tensão de fase neutro, ou tensão simples, ou tensão de VN. E entre as duas fases há uma diferença de potencial que é bem maior, que chamamos de tensão fase-fases, VFF, ou tensão composta, tensão de linha, certo? Tem essa denominação também, tensão de linha. Tensão de linha é tensão entre as fases, tá certo? E tensão de fase neutro é a tensão fase e o comum do transformador, do fechamento em estrela. Então vamos fazer uma analogia, uma comparação.
Comparando 3 circuitos monofásicos idênticos, ou seja, com a mesma tensão e com a mesma carga, a gente tem o gerador, tem a tensão e a corrente do circuito e tem a carga, certo? Então aqui eu tenho três monofásicos, fase neutra. Aí, ó, vejamos que utilizamos 6 condutores para alimentar as cargas, o que aumenta o custo de instalação. Podemos então reduzir o número de condutores associando os condutores neutros em um só. Então, ó, em vez de eu ter 3 condutores de neutro, eu tenho apenas um, formando o ponto neutro, que seria isso aqui, ó. O lado neutro eu conecto eles comum, e só o lado de fase que ele vai separado, que é o que a gente chama de conexão em estrela, que tem um ponto comum, que aí fica parecendo uma estrela, né, quando você monta ela defasada de 120 graus. Aí também tem outra forma, que é a conexão em triângulo, que é essa daqui, ó. Por quê? Tu conecta a... Tipo, eu tenho aqui, o ponto 1 é a entrada, ou seja, um lado da fonte. Aí do ponto 1 eu conecto lá nesse lado V3. Aí do outro lado da fonte tem o ponto 3, que é a conexão, né? Aí o ponto 3 está conectado em V2. Ao outro lado da fonte, que é o ponto 2, está conectado em V1. Ou seja, faz no zigue-zague, que a gente chama de tipo uma costura, né? Ou seja, está ligado em triângulo. Porque se a gente... deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Eu vou pegar na internet. Ó, que é tipo isso aqui, ó. Tomara que não abra o YouTube, só uma imagem. Aqui, ó. É tipo assim, ó. Mas ficou aqui, ó. Ó, é tipo isso. Tu tem as 3 fases. Aí, ó. O lado de uma fase, tipo a fase R, está conectado na entrada de 2 bobinas. A fase S está conectada na entrada de outra, no outro lado de 2 bobinas. E a fase T está conectado em 2 lados de 2 bobinas. Que aí, se a gente olhar o circuito de outra forma, é tipo isso aqui, ó. Deixa eu ver, porque fica mudando. Ou seja, ó, fase R está conectado na entrada de uma bobina, no ponto 1 e no ponto 6, que é um lado da bobina 1 e 2, da bobina 1 e 3, né? Aí, ó, a fase S está conectada na entrada 2 e na 4, que pega um lado e outro de 2 bobinas. E a fase T está conectada no ponto 3 e no ponto 5, que pega um lado e outro de outra bobina, ou seja, é equivalente a isso, que é um triângulo, né? Que forma um triângulo. Enquanto a estrela é assim, ó. Eu conecto um lado de cada bobina junto, os 3, e o outro recebe as fases. Que aí na forma fica assim, parecendo eles chamam de estrela, né? Uma estrela ou um Y de cabeça para baixo. Certo? Aí tem esses dois tipos. A ligação estrela e a ligação triângulo. Porque assim eu economizo no condutor de neutro. Portanto, um circuito trifásico é composto de 3 circuitos monofásicos, 3 fases e um neutro. Aí, pessoal, já tá batendo aí as 9 horas, né? Eu acho que também o conteúdo já tá um pouco pesando para vocês. E o horário, né? Então, a gente vai parar por aqui e a gente continua falando sobre tensão simples e tensão composta.
Eu vou voltar aqui para a tela de vocês, vou interromper o compartilhamento. Então essa era a nossa aula de hoje, dessa quinta-feira, dia 12 de setembro. E é isso.